Foi Passos Manuel que fez a reforma da instrução secundária. Com a publicação do decreto de 17 de novembro de 1836, a Braga, como capital de distrito, foi atribuído um liceu. O processo de instalação da generalidade dos primeiros liceus foi, na maioria dos casos, complicado e demorado. Atenta, por um lado, a grande instabilidade política nos primeiros anos da implantação do liberalismo e, por outro, a dificuldade de encontrar edifícios minimamente adequados para a sua instalação. Alguns liceus foram instalados em edifícios arrendados e a maioria em antigos conventos que tinham entrado na posse do Estado com a extinção das ordens religiosas verificada em 1834. Em Braga, as cadeiras anexas de ensino secundário, criadas pela reforma pombalina dos estudos menores, funcionavam, cada uma com autonomia total, no Seminário de São Pedro, cujo edifício se situava, desde a sua criação em 1571, na parte sul do Campo da Vinha. Sendo inviável porque se tratava de um edifício da Arquidiocese a instalar o liceu, foram procuradas outras alternativas. Em 1841 já tinha sido escolhido o extinto convento dos Oratorianos, tendo o governo decidido que aí viesse a funcionar também a biblioteca pública então criada. Este edifício, situado numa zona central da cidade, tinha uma dimensão espacial significativa, bem como uma grande cerca. Essa centralidade aumentou a partir da década de 1860 com a construção do passeio público em frente a ele. Como afirmou o primeiro reitor, o médico António Maria Pinheiro, o edifício achava-se em tal ruína e desarranjo qual costuma ser o dos edifícios nacionais abandonados. Assim, ao longo dos 4 anos seguintes, foram efetuadas obras e a entrada solene do liceu em funcionamento sucedeu a 15 de outubro de 1845, com a abertura das aulas, reunindo-se pela primeira vez o Conselho do Liceu, poucas semanas antes. Tendo 137 estudantes matriculados no seu primeiro ano letivo, o liceu rapidamente aumentou o número de alunos, a maioria com uma idade entre 17 e 22 anos, sendo por várias vezes entre as décadas de 1850 e 1870 o mais frequentado do país. Passou até à década de 1920 por muitas vicissitudes, enfrentando fases de quase ruína do edifício e outras obras de recuperação. Nele foram sendo instaladas várias repartições da função pública, o que acantonou o liceu em espaço bem mais reduzido do que o inicial. Entre 1852 e o fim da década de 1860, funcionou nas suas instalações um colégio de educação, constituído por um internato, onde era alojado um número significativo dos seus alunos, o que foi um facto único no contexto dos liceus portugueses. A sua frequência foi exclusivamente masculina até 1894, quando foi matriculada a primeira aluna. Daí em diante, a percentagem de alunas foi crescendo paulatinamente, atingindo os 10% de estudantes em 1913-14, os 20% em 1918-19, os 30% em 1930-31 e os 40% em 1943-44. As instalações do edifício dos congregados já não comportavam, entrado o século XX, as necessidades impostas, desde logo, por um número de alunos entre 600 e 800 e as novas exigências de ensino que a reforma de Jaime Muniz tinha, a partir de 1895, trazido. Com a implantação da República e a nova nacionalização dos bens das ordens religiosas, surgiu a ideia do liceu ser transferido para aquele que era, então, um dos mais bem instalados e providos de aparatos e material escolar de todos os colégios nacionais, o Colégio do Espírito Santo. Pertença até então da ordem do mesmo nome, situava-se desde 1878 na Quinta de São Vicente, na zona de Enfias. Estava instalado num vasto edifício construído de raiz, com um número significativo de salas de aula, de laboratórios de física, química e de ciências naturais muito bem equipados, de uma área para o internato,
de um teatro e um vasto recreio para os alunos, bem como de uma quinta anexa. A transferência do liceu para este edifício foi prometida logo no início de 1911 por Afonso Costa, então Ministro da Justiça, numa visita a este estabelecimento de ensino, mas só se veio a concretizar após um longuíssimo processo na Justiça em outubro de 1921. Em 1928, com a nomeação do reitor Francisco Prieto, é elaborado um álbum fotográfico pormenorizado de todas as instalações. A partir de 1929, a Junta do Empréstimo para o Ensino Secundário iniciou uma importante intervenção no edifício do Liceu Sá de Miranda, que se prolongou até 1933. A partir daí, embora a menor ritmo e intermitentemente, as obras continuaram até ao início da década de 1940, quer através de intervenções ordenadas pelo Ministério das Obras Públicas, quer feitas diretamente pela Reitoria. Aliás, cerca de 10% do total das verbas destinadas a obras ou construção de 27 liceus foram gastas no Sá de Miranda. O mesmo reitor, que se mantém até 1956, elabora, após a conclusão das obras em 1941, um registro escrito muito detalhado sobre as instalações renovadas. A República, logo nos seus anos iniciais, decidiu dar patronos aos liceus. Assim, no caso do Liceu Bracarense, que tinha sido denominado de Liceu Nacional de Braga entre 1845 e 1895 e a partir de 1896 Liceu Central de Braga, transformou-se em Liceu Sá de Miranda, designação que manteve até 1947. Nesse ano, a reforma do ensino liceal impôs que apenas os liceus das 3 cidades em que existia mais do que um manteriam a designação de patrono, e assim a Escola Bracarense voltou formalmente a ser Liceu Nacional de Braga até à sua transformação em escola secundária no fim do ano letivo de 1977-78. Apesar disso, para todos os estudantes, professores e funcionários, bem como para toda a cidade de Braga e região de influência, Minho, Trás-os-Montes e alguns concelhos limítrofes do distrito do Porto, continuou a ser o Sá de Miranda. O liceu foi sendo equipado com os mais diversos aparatos científicos, mapas, quadros parietais e todo o tipo de materiais necessários ao funcionamento das aulas. O Estado raramente investiu ou subsidiou significativamente a sua aquisição. Boa parte foi oferecida por instituições do poder regional ou local ou por oferta de beneméritos, dos quais se destacaram vários professores e antigos alunos, neste caso principalmente imigrantes no Brasil ou oficiais do exército colonial. Na segunda década do século XX, foram recebidas 2 doações relevantes nos domínios da fisicoquímica e das então chamadas ciências naturais, e resultantes da nacionalização de edifícios e seus conteúdos pertencentes às então extintas ordens religiosas. Do Laboratório de Fisicoquímica do Seminário Franciscano de Montariol e uma parte do espólio em aparatos e material do Colégio do Espírito Santo, sendo o restante distribuído pela Universidade de Coimbra e pelo Liceu Rodrigues de Freitas. No Liceu de Braga, como nos seus congêneres de todo o país, rapidamente após a sua criação, os estudantes adquiriram o conceito de pertença a um corpo particular dentro da sociedade e da cidade. Assim, e como forma explícita de imitação do que se passava na Universidade de Coimbra e nas escolas superiores de Lisboa e do Porto, nasceram as academias liceais, com os seus símbolos representativos, muito particularmente a bandeira, o traje característico usado pelos seus membros, os seus ritos de iniciação, o seu cerimonial e atos próprios, os seus grupos musicais e teatrais, o nascimento de jornais específicos e, muitas vezes, a luta política pelo controlo da academia. Em Braga, pelo menos desde 1862, que a academia existia, tinha uma direção chefiada por um presidente, eleita,
Isto apesar da legislação relativa aos liceus não se referir à possibilidade de existência das academias, ou, a partir da reforma de Jaime Muniz, as proibir explícita ou implicitamente. Em 1873, o governo autorizou aos estudantes liceais de Braga poderem usar, à maneira dos de Coimbra, de capa, batina e gorro, no contexto de um movimento que se estendeu à maioria dos liceus do país. No início de cada ano letivo, tinham lugar as rituais cerimónias da praxe, que eram executadas, a bem ou a mal, sobre os novos alunos do liceu. As duas mais conhecidas, a na Braga oitocentista e nas primeiras décadas de 900, eram a do Canelão, em que os novos estudantes eram recebidos pelos mais velhos, alinhados em duas longas filas à porta do liceu e saudados pelos pontapés da praxe nas pernas, a do beijar da macaca, em que os neófitos beijavam de joelhos uma moca. Muitos estudantes constituíram grupos musicais, as tunas ou estudantinas, tendo o liceu, por vezes, mais do que uma, grupos teatrais, clubes literários e sociedades escolares viradas para a organização de festas, com fins beneficentes de apoio aos colegas mais pobres. Os grupos teatrais e as tunas, para além dos espetáculos que davam na cidade, faziam digressões a outras cidades, principalmente às que tinham liceus, e mesmo a Espanha. Com a República, a prática desportiva nas escolas desenvolve-se fortemente e as equipas de várias modalidades, ainda muito ligadas ao conceito de academia, começam a surgir, como sucedeu no caso do Sá de Miranda. Para além disso, a prática da educação física no âmbito dos conceitos de revigoramento da raça e da construção do homem novo republicano desenvolve-se e dá lugar a festivais, com destaque para a Festa Nacional da Educação Física e a sua abertura ao público da cidade, dentro das portas do liceu. A partir de 1936, uma instituição nova é imposta pelo poder político fascista aos liceus, a Mocidade Portuguesa, e em seguida a sua irmã, a Mocidade Portuguesa Feminina. Insidiosamente vai ganhando poder, impondo-se e apossando-se da generalidade dos organismos estudantis formais, como a Caixa Escolar, ou informais, como as academias, as tunas, etc., embora neste caso com significativa resistência de muitos estudantes, quer por oposição política, quer por simples não aceitação da perda de liberdade e da censura inerente aos seus atos e práticas culturais. Agora, os estudantes passam a ser forçados a marchar fardados e a terem uma permanente e insidiosa inculcação ideológica. A comemoração do 1º de dezembro de 1640 realizava-se na generalidade dos liceus, tornando-se uma das festas mais importantes, quando não a mais importante de cada academia. Em Braga, esta comemoração parece ter sido organizada desde os primeiros anos de funcionamento do liceu. Organizada pelos estudantes, teve sempre o apoio dos professores e reitores. Só que, a partir da implantação do Estado Novo, os reitores começaram a controlar, o mais estritamente que podiam, a organização oficial dos festejos, tendo esta passado, a partir do fim da década de 1930, para a Mocidade Portuguesa. Ao longo de bem mais de 100 anos, a parte oficial destas comemorações apresentou um programa de uma certa rigidez, constando de um desfile dos estudantes, sós ou, de quando em vez, acompanhados pelos seminaristas e os estudantes das escolas normal e técnica, e de um espetáculo que incluía discursos patrióticos e números corais, musicais e teatrais, efetuado num teatro e onde só participavam os alunos liceais. As alunas apenas começaram a participar no espetáculo a partir de meados da década de 1930. Com o Estado Novo, a comemoração passou a integrar uma sessão oficial realizada no Liceu, uma manifestação característica e exclusiva do Liceu bracarense e que mesmo no Estado Novo sempre manteve um forte grau de espontaneidade, foi o enterro da gata. Realizado no fim de cada ano letivo, constava de um enterro de pantomima de uma gata, servindo para exorcizar o medo das reprovações nos exames, e tinha uma forte componente de crítica social,
e quantas vezes política a quando dos discursos finais e da leitura do testamento da gata. O primeiro enterro da gata parece ter ocorrido em 1889, como se pode ler numa notícia de jornal então publicada. Na sexta-feira de tarde, os escolares do Liceu de Braga, em grande número e em préstito aparatoso do luto, foram enterrar o ano letivo a São João da Ponte, nas fraldas do Monte do Picoto. Transitaram silenciosos desde a frente do liceu até ao local destinado para as cerimónias lutuosas. Levavam uma gata preta num caixão gracioso de papel acartonado e ornado com coroas de cabos de cebola e réstias de alhos. O tributo do incenso era uma tigela de louça de prado com apropriados cordões e enfeites de aparato lúgubre. No local das cerimónias mortuárias houve discursos facetos de vários escolares alusivos à gata que se enterrava, e eles auspiciavam gargalhada e risonhamente como proteção às gatas que nos exames os poderiam reprovar. Foi um enterro chistoso e novo na espécie aqui em Braga. Até à República, os professores eram maioritariamente padres e nunca ultrapassaram no período monárquico as 2 dezenas. A partir daí, o seu número foi paulatinamente aumentando ao sabor do crescimento dos alunos, cifrando-se em largas dezenas em 1974. Até à década de 1920, a grande maioria tinha outra profissão, desde o sacerdócio, o exercício da medicina, da advocacia ao oficialato do exército, do jornalismo à propriedade de fábricas ou lojas comerciais. Muitos destacaram-se como escritores, jornalistas, cientistas, músicos, políticos, etc. No Liceu de Braga, como em todos os outros, a maioria dos reitores foram nomeados pelos governos. A exceção passou-se durante a Primeira República e os tempos iniciais da ditadura nacional, período durante o qual os reitores foram eleitos pelo Conselho Escolar. Alguns dos reitores nomeados no século XIX não eram professores. Quanto aos restantes, e aos do século XX, já pertenciam ao quadro de professores do Liceu, ou foram nele incluídos no momento da tomada de posse. Entre os que exerceram o reitorado até à década de 30, avultavam os que também eram sacerdotes. Se para uns o exercício do cargo constituiu o culminar da sua carreira pública, para outros foi um trampolim para cargos mais importantes. O último reitor foi o Dr. Loureiro Amorim, que, protegendo implicitamente os movimentos de lutas estudantis, não foi saneado em 1974, permanecendo à frente dos destinos do Liceu. Com o 25 de abril de 1974, o Sá de Miranda, como todos os outros liceus, abriu-se à experiência da democracia, com as suas cambiantes de elevada participação e debate de professores e alunos. A gestão também se tornou democrática e eleita. Finalmente, alunos e alunas puderam conviver dentro de portas. Foram os anos finais do Liceu, para, no contexto dos tempos novos em que o acesso dos alunos a este nível de ensino se democratizou e se foi generalizando, ser extinto, dando lugar à Escola Secundária Sá de Miranda, que soube, apesar de muitas vicissitudes, conservar e valorizar grande parte do património herdado do Liceu. Em 2009 foi iniciada uma remodelação, promovida pela Parque Escolar, coordenada pelo arquiteto José Bernardo Távora, que compreendeu a remodelação de todos os espaços existentes, adaptando-os às necessidades de um edifício de ensino dos dias de hoje e, ao mesmo tempo, recuperando muitas das características do edifício original. As bibliotecas, Biblioteca Sá de Miranda e Biblioteca Pereira Caldas, que conserva o depósito bibliográfico mais antigo, possuem um acervo documental variado, atual e antigo, fazendo um todo muito rico. De entre este valioso espólio, que Pereira Caldas, professor desta instituição entre 1846 e 1903, legou, encontra-se o livro Poetarum Omnium Seculorum Longe Principis, de Homero, impresso em Basileia no ano de 1540.
As instalações compreendem ainda um museu, com um salão de exposição permanente aberto ao público e uma grande arrecadação de depósito e um espólio valiosíssimo ligado às ciências naturais e físico-químicas, à história, à geografia e ao ensino das línguas. O Liceu, e mais recentemente a Escola Secundária Sá de Miranda, constituiu um marco importante na vida de muitos dos seus alunos, que frequentemente organizam encontros para recordarem com saudade os seus tempos de estudantes no Liceu Sá de Miranda.